Olá, minhas irmãs, graça e paz, tudo bem? Então nós estamos aqui hoje, né, nessa live, trazendo para você que sempre está conosco, né? A irmã Renata, a irmã Nilza e demais irmãs que estão sempre aqui com a gente, né? O tema de hoje que nós vamos tratar. E eu queria dizer para você nessa noite que tudo tem um propósito. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? Mas a gente também tem que tentar a cada dia nos esforçar para que nós possamos de verdade fazer o melhor para Deus e também, né, não somente isso, nós também termos a nossa vida pautada nas coisas de Deus. Dando prosseguimento, né, naquilo que nós temos dito nas últimas lives, e a última live que nós estivemos conversando, nós falamos sobre a fé em ação, né? E tratamos sobre algumas coisas que são necessárias que nos dias de hoje a gente aprenda. E não só aprenda, nós coloquemos de verdade em prática. Porque muitas vezes estamos vivendo uma vida cristã sem diretrizes da palavra de Deus, né? Vivemos uma vida cristã segundo aquilo que nós um dia aprendemos, um dia nós vivemos lá atrás, não temos comunhão com a palavra de Deus, como nós falamos semana passada, e também não temos comunhão com a igreja. Nós falamos sobre isso semana passada, então qualquer coisa se dá um pulo lá na live da semana passada, né? E você vai ver sobre esse assunto. Hoje, né, temos aqui uma coisa muito interessante também, que fala sobre a fé e versus o sentimento. O texto base, né, para nós utilizarmos nessa noite é João capítulo 20, versículos 24 a 29 e também 2 Coríntios 5, 17. Esses dois textos serão os textos base para nós falarmos hoje, tá? E tem algumas verdades, né, que nós chamamos de verdades centrais. A verdade central é aquela que a gente precisa colocar como o nome já diz, né? Centro, para que a gente possa caminhar, tá? E existe algumas questões que falam sobre a fórmula da fé, né? Uma fé que é inabalável, né? E nós vamos ver no decorrer dessa live que muitas das vezes a fé e o sentimento, elas são opostos, melhor dizendo. E essa verdade central, ela diz o seguinte: primeiro, uma fórmula para a fé é, a primeira de todas as coisas, achar na palavra de Deus uma promessa quanto àquilo que você procura. Ou seja, você tem que achar, né, na palavra de Deus essa promessa. Eu vou já dizer para você que a nossa promessa é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda, né, a segunda verdade central dentro dessa fórmula da fé é que é crer na palavra de Deus. Se você não crer na palavra de Deus, se você não acredita na palavra de Deus, ou se você compartilha com alguém a palavra de Deus e a pessoa continua não acreditando, é a mesma coisa que nada, tá? Você malhar em ferro frio, lançar pérolas aos porcos, toda essa situação. Então, no seu caso, que acredita em Deus, que crê que Jesus Cristo é o Senhor, você precisa crer na palavra de Deus, tá? Se a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor, tá bom? O terceiro ponto diz que não considerar circunstâncias contraditórias. Está mais do que explicado. Porém, a gente precisa entender. Jesus disse lá, João capítulo 14, versículo 1, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não escondeu que nós não teríamos aflições. Ele não escondeu. Ele não só não escondeu, como ele deixou bem claro, tá, que no mundo nós teríamos aflições. E disse, mas tem de bom ânimo.
Eu venci o mundo. Se eu e você nos colocamos diante de Deus como homens e mulheres, né, que confiam na palavra de Deus, tá? Achamos já alguma coisa na palavra de Deus, uma promessa que a gente deve se basear. Se nós cremos no que a palavra de Deus diz, então nós devemos também crer que haveriam aflições, haveriam tribulações, porém o Senhor disse também: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tá? Ele disse: tem de bom ânimo. E o quarto tópico, né, diz que nós devemos louvar a Deus pela resposta. Você tem costume de louvar a Deus pelas respostas que você recebe? Eu tenho. Essa semana, tá, já pelo menos 2 semanas, eu, como até mesmo a Kelly está aqui, ela sempre diz, às vezes a gente não precisa mostrar, mas mostrar para os outros, mas nós precisamos mostrar para Deus. Né? E essa semana eu tive a oportunidade de adorar a Deus, louvar a Deus, dobrar o meu joelho e agradecer a Deus por muita coisa que Ele tem feito. Ok? Então, louve a Deus, tá? Esses 4 pontos. Mas olha o que a palavra de Deus ela diz em João capítulo 20, de 24 a 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondendo-lhe Tomé, disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Gente, vamos pensar numa coisa. A gente muitas das vezes acusa Tomé por não ter acreditado. Mas vamos pensar bem. A pressão que eles estavam sofrendo ali, complicado, aquela situação toda, aí onde entra a emoção, o sentimento, né? E vivenciando uma situação muito complicada. Os últimos dias, as últimas 24 horas, as últimas 46 horas, todos aqueles momentos em que eles passaram, toda aquela tribulação, perseguição, o Jardim de Getsêmani, Monte das Oliveiras, tantas outras coisas, e quando o aprisionamento de Jesus, e toda aquela situação, o julgamento, né, covarde, errado, né, tudo aquilo aconteceu, crucificação, tudo aquilo. Eles viram tudo, inclusive Jesus sendo sepultado. Tá? E de repente Tomé, ele se vê nessa situação. Será que a minha posição ou a sua seria a mesma? Será que eu e você pensaríamos a mesma coisa? Né? Mas é algo que a gente precisa refletir hoje. Se nós estamos realmente, acreditando no que a palavra de Deus diz. Porque Jesus disse, olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos ímpios, né? Que seja julgado, que seja crucificado, né? E depois de 3 dias ele ressuscitará. Eu acho que naquele momento que Jesus estava falando isso, eles não estavam nem se ligando quanto a isso. Porque, quer ver um exemplo? Lucas capítulo 22 trata de um assunto
muito interessante. Eles estão na ceia, eles e Jesus, né? Os discípulos com Jesus. E Jesus começa a falar algumas coisas, começa a dizer, explicar para eles o que iria acontecer. E de repente, eles começam uma conversa paralela. É como nós, muitas das vezes, na igreja, ou até mesmo em situações de conversa dentro da família. Né? A pessoa começa a conversar um assunto e, de repente, ela já muda para outro, né? E não entendeu ainda aquilo ali. Na escola acontecia muito isso, né? Você tá estudando, e de repente o professor, a professora, na faculdade ou qualquer outro lugar, está explicando, de repente você está ali, mas você viajou. É o que aconteceu com os discípulos aquele dia na ceia. Eles viajaram, literalmente, e começaram a perguntar quem era, pensar assim, quem de nós é o maior entre nós aqui? Aí um começou a falar, aí de repente começaram a pensar. Bem, saíram 70, saíram de 2 a 2, voltaram, fizeram a mesma coisa. Né? Os demônios se sujeitavam a eles e curavam e tudo mais. Saíram, tiveram um momento, todo mundo em que estava ali a multiplicação dos pães, tá todo mundo também, beleza. A outra multiplicação dos pães, beleza também. E peixe também. E aí, Caná na Galileia também estava junto. E aí foram chegando. Aí começaram a chegar. Teve um momento, Jesus foi para o monte, só 3 foram. Pedro, Tiago e João. Opa, começamos aí. Reduzimos. Teve uma hora que ele entrou também lá na casa de Jairo, só 3. Pedro, Tiago e João. E aí foi... Quer dizer, começou a ficar ali uma certa situação dos 3. De repente, eles pensaram, quem é que teve coragem de andar sobre as águas quando Jesus chamou? Pedro. Então, eles pensaram assim, Pedro, dentre nós, é o maior. Tá? Não tem nada a ver esse negócio de papa, esquece isso. Estou falando no sentido que a palavra de Deus diz ali. Eles comentaram, depois você vê lá. Lucas 22. E aí, eles não se deram conta da situação grave que estava acontecendo. A situação grave que estava acontecendo. Qual era a situação grave que estava acontecendo? Jesus disse o que iria acontecer com ele. Jesus estava falando do traidor que estava sentado com ele na mesa. E também Tomé estava ali. E se deu toda aquela situação, todo aquele assunto, todo aquele problema, aquela problemática de perseguição, de crucificação, e depois também os discípulos sendo perseguidos. E aí chegamos a esse ponto que nós lemos agora aqui. Eles estavam reunidos e Tomé não estava junto com eles. Tem um pastor que ele diz o seguinte, Tomé, aí está o problema de faltar o culto. Né? Tomé faltou aquele culto ali que eles estavam reunidos. Eu não sei onde Tomé estava, ninguém na Bíblia não diz. Eu também não procurei saber. Deve ter alguma informação que diz onde ele estava. Porém, diz que Tomé é Dídimo, né? Tomé é Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Né? Ou seja, Tomé tinha um irmão gêmeo. Será que Tomé foi visitar o irmão gêmeo dele? Não sei. Mas diz que ele tinha um irmão. Dídimo é isso, né? Tomé, Dídimo. Porque ele tinha um irmão gêmeo. E o que aconteceu? Estavam eles reunidos, do mesmo jeito que do texto que nós lemos aqui, as portas fechadas, e de repente o Senhor aparece para eles, e diz a mesma saudação, Pai seja convosco, aquela situação toda. E aí, quando Tomé chega, não sei da onde, se vocês descobrirem, depois me dizem. E aí, agora, Tomé, eles falam, olha, vimos o Senhor, né? Versículo de número 25 diz, olha, vimos o Senhor. Aí Tomé fala assim, se eu não ver a marca dos cravos, tá? Não é aqui não, tá, gente? É aqui, ó, no punho. Se eu não ver a marca dos cravos na mão, se eu tocar aqui do lado dele e não sentir aqui a marca da lança, eu não vou acreditar.
E naquele momento passaram mais 8 dias. Agora a gente pensa numa coisa. A gente muitas das vezes critica Pedro porque foi pescar, chamou os outros, aquela situação, mas passado 8 dias que Tomé havia chegado e que um tempinho antes Jesus havia aparecido. Jesus aparece novamente. Mas aí, passados 8 dias, diz o texto, no versículo 26, que as portas estavam trancadas. Significa que não tinha como acessar. Eles estavam com medo. Essa é a realidade. E Tomé estava junto com eles. E Jesus, estando essas portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles. Eles estavam ali, todo mundo ali, conversando, batendo papo. Jesus se pôs no meio e disse: Pai, seja convosco. E aí que vem um problema. Ele chega para Tomé e diz: Tomé, vem cá. Vem aqui, Tomé. Põe a tua mão aqui. Vem aqui, sente aqui, Tomé. Vem cá. Pode vir. E aí agora sente aqui também do lado, Tomé. E aí Tomé, o que ele faz? Ele exclama: Senhor meu e Deus meu. Naquela hora, Jesus vira para ele e fala assim: Porque me viste e crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé, gente, ele era um homem, sabe, que ele buscava sua fé nos sentimentos. Nos sentidos. Sentimentos não quer dizer uma coisa abstrata. Nos sentidos. Sentido, sentimento, em sentir. Tá? Então ele, quando ele disse que não acreditava, né, e só acreditaria vendo, né, era com seus próprios olhos, ele estava colocando ali os seus sentidos, queria tocar e ver se era verdade ou não. Esse é o problema, gente, que acontece muitas das vezes com você e acontece muitas das vezes comigo. Acontece comigo também. E acontece com todo mundo. Diferentemente daquela música do André Valadão, né? Crer para ver, ou melhor, é isso mesmo, crer para ver. A gente quer ver para crer. A gente não acredita. E se depender da gente, a gente também derruba a fé do outro. Essa é a verdade. Né? E Tomé estava ali, naquela situação, querendo tocar os cravos, querendo colocar as próprias mãos. Então, os sentimentos dele, tá? Os sentidos dele, aquilo que estava na sua questão, não apenas na fé, né? Ele transferiu também para a questão dos seus sentidos. Porque ele falou, não, eu tenho que tocar. Eu tenho que ver e tocar. Entende? E tem muitos cristãos desse tipo como Tomé. Aqueles que creem somente naquilo que sentem, veem, ouvem ou tocam. Sabe? Existem situações na nossa vida que a gente vivemos dias difíceis. E a gente desiste muito fácil das coisas. A gente desiste muito fácil. E não só desistimos muito fácil, como também a gente acaba derrubando a fé do outro. E ora a Deus para que a sua fé esteja alicerçada não nos sentimentos, porque vai haver situações em que até a sua fé vão tentar derrubar. Entende? E olha só o que acontece. A fé genuína, sabe? Ela se baseia, tá, na palavra de Deus. A fé genuína diz, se Deus diz que é verdade mesmo. Essa é a questão. Crer em Deus, como diz aqui um texto, crer em Deus é crer na sua palavra. Se a palavra de Deus diz que ele me ouve, sei que ele me ouve, porque a sua palavra não pode mentir. Eu hoje coloquei um texto, inclusive, deixa eu tentar aqui ver se eu encontro. Eu até compartilhei hoje um texto que diz o seguinte. Eu acho que eu não vou encontrar. Deixa eu ver se eu encontro.
Não, tá no outro coisa. Aí que tá o negócio da gente. Deixa eu ver se eu acho. Ah, tá aqui. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Eu até escrevi embaixo o seguinte: ainda que ninguém mais me ouça, o meu Deus em Cristo Jesus me ouvirá. Fé, sabe? Fé é isso, né? Fé é você acreditar. Aqui o Lorenzo e o Bernardo aqui soltaram aqui uma voz aqui. A fé é isso. Ainda que as pessoas não acreditem, ainda que as pessoas digam, Deus não está te ouvindo, você tem que continuar crendo. Olha só, se a nossa fé se baseia nos sentimentos, estamos usando simples fé humana natural. E não podemos obter resultados espirituais com fé humana natural. Precisamos usar a fé bíblica, segundo as Escrituras, crendo na palavra de Deus. Se eu, crer na palavra de Deus, eu estarei seguro. Eu estava vendo hoje num debate da Rádio 93 e o pregador ele estava dizendo, o pastor estava dizendo o seguinte, que Jó, né, em determinado momento, ele colocou até Deus numa situação complicada, porque Deus estava demonstrando ali, né, para o diabo, para os inimigos, que a situação dele, tá, como na verdade um homem que na verdade estava Gente, vou encerrar aqui essa parte desse vídeo, tá? Daqui a pouco eu continuo com o mesmo raciocínio.